Salmo 73, texto que servirá para a mensagem desta noite. A palavra do Senhor diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Os ímpios, sim, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Estava lendo, meus irmãos, alguns artigos do pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano. Ele discorria sobre o tema espiritualidade e fazia a seguinte reflexão, que nós precisamos de uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. O que isso significa? Significa reconhecer a pessoalidade e o significado da encarnação e da pessoa de Cristo, o Evangelho. A encarnação tira a teologia da prateleira, diz ele, e a coloca no coração, na mente, nos relacionamentos, na vida, nas decisões, nos afetos, nas paixões, nas escolhas, enfim, em tudo. Tornar a teologia mais espiritual é torná-la mais pessoal, mais comunitária, mais missionária. E eu gosto muito do livro de Salmos, porque eu entendo que os Salmos fazem exatamente isto. Essa é a proposta deles.
Quando nós olhamos para este salmo aqui, o salmo escrito por Asaf, ele começa dizendo assim: com efeito, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Observe que só nessa frase, só nesse versículo, já está contido aqui uma série de verdades. A crença na existência de Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que é Senhor, o Deus que tem uma aliança com o seu povo. Atributos de Deus como bondade, santidade, já estão aqui logo nesse primeiro versículo, e estarão presentes aqui também nos outros versículos deste salmo. A imanência de Deus, a transcendência de Deus. Essa verdade, inclusive, Deus é bom, é destacada pelo salmista, não apenas aqui, mas em tantos outros salmos da palavra de Deus. Mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte, nesta noite. Essa palavra, Deus é bom, como ele começa o salmo e termina o salmo, lá no versículo 28, lá no versículo 27 e no versículo 28, não é apenas uma expressão de um bom teólogo, de alguém que conhece a teologia a fundo. Não, mas é de alguém que conhece a teologia e que experimenta isso na sua vida. Alguém que traduz a sua teologia, o seu conhecimento em testemunho. O que nós temos aqui no Salmo 73 é o testemunho de Asaf. Ele de fato era um bom teólogo. E o seu problema parece não estar na teologia. O seu problema estava na prática, na vivência. E essa vivência parece que estava trazendo conflitos na sua teologia. E permita-me dizer que eu e você não somos muito diferentes de Asaf, nem de nenhum dos autores aqui dos Salmos, ou dos escritores da palavra de Deus. Foram homens que escreveram, homens semelhantes a nós, como está escrito lá em Tiago, a respeito de Elias. Todos nós vivemos conflitos, eu e você somos seres em conflitos, não há como viver sem conflito. Asaf estava diante de um conflito. A nossa vida, meu irmão, é marcada pela luta. Talvez Jacó seja o grande exemplo para mim e para você. A luta dele com Deus é a minha luta e a sua luta na caminhada. Todos nós temos que enfrentá-la, não há como fugir desta luta. Isso é consequência do pecado, vem lá do Éden, da separação do homem do seu Deus e desse distanciamento por conta do pecado. Queridos, Asaf, portanto, não tinha problema na sua teologia, mas na sua prática. Eu me lembro quando Jesus chegou diante do jovem rico, e aquela história que está narrada nos evangelhos. Parece que também aquele jovem não tinha problema na sua teologia, porque ele disse para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele crê nas verdades das Escrituras, ele diz: olha, os mandamentos eu tenho guardado desde a minha infância. Mas Jesus vai colocar o conflito diante dele, abrir os seus olhos e dizer: olha, vai, vende tudo que você tem. Ele era muito rico, vai, vende tudo e dá aos pobres. A sua espiritualidade parecia não entender o que significava isso. Se desfazer de tudo o que ele tinha materialmente falando e dar aos pobres como um requisito para a vida eterna. Muitos conhecem a Deus, mas têm dificuldades de traduzir este conhecimento em vida. Nós somos presbiterianos e nos orgulhamos da nossa teologia e do nosso conhecimento, isto é verdade. Mas talvez o nosso problema é que muitos de nós, embora sejamos presbiterianos reformados, estamos no mês da reforma, talvez para muitos falta essa questão de traduzir o conhecimento que tem em vida. Por isso que há tantas distorções na vida de muitos, embora a sua teologia seja verdadeira. Então nós precisamos do quê? De uma
espiritualidade integral que una essas duas coisas, uma teologia espiritual e uma espiritualidade teológica, porque a conversão não se dá apenas no intelecto, na mente, na razão, mas também no coração, nas emoções, nos sentimentos. É fato que a reforma protestante vai focar no primeiro momento na razão, na mente, todo aquele movimento ali, iluminismo, racionalismo, vai trazer essa ideia do conhecimento, da razão, mas há uma consequência necessária posteriormente de se ampliar isso, de se desenvolver isso para a totalidade da vida, porque senão fica algo muito estéril, que não passará de conhecimento. Meus irmãos, nós precisamos atentar para essa realidade. E eu acredito que esse salmo aqui, ele está nos colocando diante disto nesta noite. Eu queria incomodar você com essa palavra, porque aqui, meus irmãos, eu creio que o que está acontecendo com Asaf é o que pode acontecer comigo e pode acontecer com você também na nossa caminhada. E assim como Asaf pôde experimentar a Deus, colocar a sua teologia na prática, na vivência, traduzir isto em vida, eu e você também podemos e precisamos fazer isto. A ideia do conhecimento experimental, que também vem aí dos puritanos, ou conhecimento como experiência, o testar, o provar, o viver essas realidades, essas verdades, é algo que se faz necessário na minha vida e na tua vida. Agora, para que eu possa viver de fato uma teologia espiritual e uma espiritualidade teológica que é o correto, que é o ponto do equilíbrio, eu preciso aprender algumas coisas. E esse texto me ensina pelo menos 3 coisas que eu preciso aprender, e eu quero compartilhar com você nesta noite. A primeira, eu preciso aprender a viver sinceramente diante de Deus. Meu querido, o salmista começa assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase que eu me desviei. Quase que eu deixei ao Senhor. Quase que eu abandonei a fé. Quase que eu me tornei um desigrejado, um decepcionado com Deus, um decepcionado com a graça. Asaf está dizendo isto. Quem era Asaf? Conhecemos muito Davi, o grande salmista Davi. Mas eu posso afirmar para você que Asaf está ali, em termos de salmos, muito próximo a Davi. Ele era um dos membros da tribo de Levi. Alguém que Davi, o rei, encarregou da música, da adoração, que era executada ali no tabernáculo. Ainda o templo não estava construído, mas Davi já organizou ali os músicos, os adoradores, os levitas, e Asaf era um deles. Na verdade, Asaf era um chefe deles, era um líder da adoração. A sua família era uma família de adoradores, uma família separada para essa finalidade. Ele estava diante da arca da aliança, a arca do Senhor, que Davi havia trazido para Jerusalém, e colocou ali os cantores para adorar diante dela, exaltando ao Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é eterno, aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que livrou a Israel. Os salmistas estavam lá, os músicos adoravam ao Senhor, louvavam ao Senhor, cultuavam ao Senhor, conduziam Israel na adoração, nos cânticos. O texto diz, lá em 1 Crônicas, que eles foram estabelecidos para ministrarem continuamente perante a arca da aliança, a arca do Senhor,
Que ministério fantástico! Que coisa tremenda, meus irmãos! Nós temos que voltar e entender esse momento da história. Nós estamos falando da Arca da Aliança, o símbolo da presença do Senhor. Era ali que Asaf ministrava diante de Deus. Era para isso que ele foi chamado, ele conhecia Deus. Ele adorava o Senhor, ele amava o Senhor. A sua família estava na presença do Senhor, os seus irmãos estavam com o Senhor. Ele escreveu vários salmos, além do Salmo 50, que é dele também. Ele escreveu do 73 até o 83, 11 salmos atribuídos a ele, além do Salmo de número 50. Este era Asaf. Só que nesse salmo, o Asaf, ele conta para mim e para você o testemunho dele. Ele abre o coração dele e diz: meus irmãos, eu quase caí. Os meus pés quase escorregaram. Pergunto para você, quem aqui gosta de falar dos seus problemas, das suas crises, dos seus pecados, das suas falhas, das suas sombras? Quem de nós gosta disso? Os cultos são repletos de testemunho, de vitória, de conquista. As pessoas são aplaudidas por aquilo que elas conquistaram, por aquilo que elas fizeram. Agora, quem é aquele que tem coragem de chegar e dizer: meus irmãos? E percebam, ele é um líder, é alguém que está em evidência, talvez admirado por muitos. Quem teria coragem de fazer o que ele fez? O Evangelho nos ensina a não julgarmos, não atirarmos a primeira pedra, não olharmos o cisco do olho do irmão quando no nosso há uma trave. Muito embora o Evangelho ensine isso, nós não praticamos isso. E é por isso que muitos têm medo de se expor, de se abrir, porque serão condenados, serão esmagados, serão destruídos. Mas o Evangelho diz, lá em 1 João, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você sabia que nos Alcoólicos Anônimos, eles têm os 12 passos. E qual que é o primeiro passo para a recuperação lá de um alcoólatra, nesse programa dos 12 passos? Primeiro passo é reconhecer a sua dependência. Sem o primeiro passo não tem os outros. Se não reconhecer que é um dependente, não sai do lugar. O primeiro passo é reconhecer: eu sou dependente. O álcool me domina, o cigarro me domina, a pornografia me domina. Reconhecimento. Tem muito crente que não reconhece o seu problema. É melhor lidar com um pecador assumido do que com um fariseu hipócrita. Jesus, ele nos deu essa lição nos evangelhos tantas vezes. Porque o pecador assumido, você sabe com o que você está lidando. Agora o pecador hipócrita, ele é hipócrita, ele engana, ele mente. Ele faz um personagem. Asaf não é hipócrita. Asaf assume os seus erros, as suas dúvidas. Agora, diferente de nós, também Asaf, ele não coloca culpa em Deus. Em nenhum momento aqui ele está dizendo: olha, a culpa é de Deus. Há um problema também em nós, que é a questão da transferência. Sempre a culpa é de alguém. A culpa é do pastor,
Ah, a culpa é do irmão. Ah, a culpa é do meu pai. Ah, a culpa é da minha mãe. A culpa é do fulano. A culpa sempre é de alguém. Asaf não está transferindo culpa para ninguém. Ele está dizendo assim: quanto a mim, eu quase caí. Os meus pés quase se desviaram. Foi eu. Sinceridade. A palavra sinceridade, não sei se você conhece a etimologia dela, lá em Roma, a ideia de sinceridade e a raiz dessa palavra vem da fabricação dos vasos. E alguns escultores, para encobrir as imperfeições dos vasos, colocavam cera nos vasos. Então havia um decreto lá em Roma que os vasos não podiam ser feitos assim, tinha que ser sem cera. A ideia de sincero, sem cera, original, não está disfarçado, não está mentindo, sinceridade. Ele está dizendo: eu pequei. Qual o pecado dele? Ele diz para nós, versículo 3, pois eu invejava. Ele não só confessa o pecado dele, como ele diz qual é o pecado. Ele dá nome para o pecado. O meu problema foi inveja. E a gente sabe, meus irmãos, que inveja é algo terrível. Inveja mata. Inveja mata. Aliás, o caminho do pecado é a morte. Qualquer pecado vai conduzir à morte. Por isso que a oração do salmista, no Salmo 139, é: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido, essa é a oração que eu e você temos que fazer nesta noite diante do Senhor. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim, Deus, algum caminho mau. Ah, queridos, a inveja de Asaf era porque ele olhava para os ímpios e ele via aqueles homens prosperando e ele não entendia. Mas não apenas não entendia, ele olhava para eles e via que o ímpio só se dava bem e ele começou a querer aquilo para ele. Espera lá, o ímpio, tudo que ele faz dá certo. Eu sei que nessa pandemia, talvez esse pensamento passou pela tua cabeça: Deus levou tanta gente boa e deixou algumas coisas aqui, não é, que ele podia ter levado. Porque a gente olha muitas vezes, meus irmãos, para a vida de uma maneira assim, nós somos pecadores. Asaf olhava para o ímpio e dizia: o ímpio tem que ser um desgraçado na vida, um infeliz. Ele não pode ter nada. Como é que o ímpio se dá bem? Como é que o ímpio tem emprego? Como é que os filhos do ímpio estão lá entrando na faculdade, se formando, e o meu filho, eu que sou cristão, não consegue entrar na faculdade, não tem um bom emprego, e o ímpio tem? Onde está Deus? O meu filho está doente, o meu familiar está doente, morrendo, e o ímpio está lá, com a sua saúde perfeita. Como isto pode acontecer? Ele está dizendo que Deus não existe. E eu aqui confio em Deus, adoro a Deus, e estou nessa situação. Esse era o drama de Asaf. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf estava triste pela alegria dos ímpios. E a inveja é mais ou menos isso. É a tristeza pela alegria do outro. E deixa eu dizer para você, Deus não nos ensina a querer o mal para ninguém, nem para o ímpio. Aliás, o Evangelho ensina a orar pelos nossos inimigos, a andar a segunda milha, a fazer o bem para quem nos fez mal. Mas Asaf tinha inveja deles e queria o pior para eles. Quanto mais eles estavam felizes, mais Asaf estava triste. Imagine se Asaf vivesse nos nossos dias, se ele tivesse Facebook.
Porque no Facebook é a sociedade feliz, alegre, perfeita. É as famílias perfeitas, felizes, alegres. Teria sido muito pior, quem sabe, para ele. Ali na rede social é só vitória, é só conquista, é só gente bonita, é só promoção, é só gente realizada. Muitas vezes as pessoas olham ali, e eu e você podemos fazer isso, olhar e ficar com aquela, né? Inveja. Em primeiro lugar, aprender a viver sinceramente. Asaf reconheceu: Deus, eu invejei, eu quase caí, eu me amargurei, eu me angustiei, eu quase entrei em depressão por conta disso. E eu e você precisamos também, meus irmãos. Eu não sei qual que é a nossa sombra. A de Asaf era essa, mas qual que é a sua? Talvez o seu problema não seja esse. Talvez o seu conflito teológico não seja a questão da prosperidade dos ímpios. Talvez seja outro. Mas quem sabe isso pode trazer amargura, angústias, dúvidas, conflitos. Seja sincero diante de Deus. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas seja sincero diante de Deus. Pastor, mas vão me criticar. Não liga para o que as pessoas vão fazer. Seja sincero diante de Deus. Ou então, continue vivendo assim, com as suas angústias, com as suas dores, com as suas dúvidas, com o seu sofrimento, numa quase queda. A escolha é tua. Ou você é honesto com você mesmo, ou você é honesto diante de Deus, ou você vai viver assim, como Asaf viveu. Graças a Deus que ele se libertou disso. E a segunda lição que eu quero deixar com você aqui é que você precisa aprender a desfrutar da graça de Deus. Não há lugar aonde o pecado leva que a graça não pode tirar. O pecado de Asaf era um pecado terrível? Era. Mas a graça de Deus alcança o pecador, aonde ele estiver. Eu gosto muito do exemplo, já contei para vocês, permita-me repeti-lo. O que é graça? Se você comparar graça, misericórdia e justiça, o pai vai sair para passear, chega para os seus 2 filhos e diz: olha, eu comprei um vaso muito caro, muito bonito, coloquei aqui na sala, e eu vou sair com a mamãe, vocês vão ficar aqui, cuidado com esse vaso, porque se vocês quebrarem esse vaso, quando eu chegar, vocês vão tomar uma palmada. E o pai sai e deixa as crianças ali. As crianças pegam uma bola, começam a brincar ali na sala, bola para cá, bola para lá, de repente a bola bate no vaso, o vaso cai, o vaso quebra. Desespero, angústia, o pai chega, a mãe chega, e agora? O pai, ele pode ser justo, e para ser justo ele tem que chegar e tem que dar as palmadas que ele prometeu. Justiça. O pai pode ser misericordioso, e para ser misericordioso ele pode chegar e dizer: olha, vocês erraram, eu prometi que ia dar as palmadas, mas vocês não vão levar palmada não, mas vão ficar de castigo. Misericórdia. Mas o pai pode chegar e dizer assim: olha, vocês erraram. Eu disse que vocês iam levar umas palmadas. Vocês erraram, vocês quebraram o vaso. Mas eu vou perdoar vocês. Eu vou perdoar vocês e tem mais. Vão se arrumar, porque está cedo ainda e a gente vai sair para tomar sorvete. Isso é graça. Pastor, sim, isto é graça. E sabe o que Deus fez comigo e com você? Ele nos convidou para tomar o sorvete. Ele agiu com graça. Será que nós entendemos isso? Nós acabamos de cantar aqui, quando percebo que na cruz maldita, Jesus morreu por quem? Por mim. Ele não tinha pecado, ele morreu pelo pecador.
Ele assumiu a justiça, o castigo, tudo sobre Ele, e nos convidou para tomar o sorvete. É a graça. O que é que nós merecemos? Não merecemos nada. Mereceríamos o inferno, mas Ele teve graça por nós. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da igreja de Jesus Cristo nestes dias. É a mensagem que salva o pecador. É a mensagem que tira o pecador lá do fundo, do lamaçal do pecado, e diz assim: olha, Jesus te amou e morreu por você. Mas eu sou muito pecador. Foi por isso que Ele morreu. Porque Ele não morreu por santos, Ele morreu por pecadores. Santos não precisam de perdão. Santos não precisam de graça. Santos não precisam de misericórdia. Quem precisa de misericórdia, graça, perdão, somos nós, pecadores. E a igreja é uma comunidade de pecadores. Eu tenho insistido nessa palavra, meus irmãos, porque nós temos uma tendência ao legalismo. É uma tendência nossa. A igreja do primeiro século já tinha essa tendência. Os hebreus queriam voltar para a lei, para o sacrifício. E o escritor aos hebreus vem e diz: não, Cristo é superior. Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que o templo, Ele é maior do que os anjos. O sangue dele foi suficiente. E outras coisas, cerimonialismo, guardar dias, costumes, regras, ritos. O ser humano busca para se justificar estas coisas. Eu preciso disso. Nós precisamos da graça de Jesus na nossa vida, porque somente ela pode nos trazer a salvação. Asaf quase caiu, ele escorregou, ele falhou, ele duvidou, mas ele, arrependido, disse: Senhor, me perdoa, me perdoa. E o Evangelho ensina que Jesus não veio apagar a torcida que fumega, não veio quebrar a cana que já estava ali torcida, amassada. A graça de Deus, ela é restauradora, e nós precisamos aprender a viver, meus irmãos, e desfrutar da graça de Deus. Graça de Deus, ela está disponível para mim, para você. A igreja é um lugar de graça, porque aqui tem pecadores arrependidos e que recebem constantemente na sua vida a graça do Senhor. A graça do Senhor. Você só está aqui, reconhecendo ou não, pela graça de Deus. Você pode até achar que foi você. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus na sua vida. Aprenda a desfrutar da graça de Deus. Asaf, diz o texto no versículo 17, que esse conflito dele termina quando ele entra no santuário. E ele compreende, e ele vê, e ele enxerga o fim dos ímpios. Aprenda a viver sinceramente diante de Deus, primeiro. Segundo, aprenda a desfrutar a graça de Deus. Por último, aprenda a contemplar aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Um corinho antigo que nós cantávamos, eu gosto muito dele, a letra, e eu sempre cito esse cântico, é um cântico que marca muito meu coração. Década de 90, não é? Quem viveu esse tempo. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Meus irmãos, não há nada mais maravilhoso, nada mais tremendo do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Se nós contemplarmos o que é passageiro, terreno, nós podemos nos decepcionar, nos desiludir. Sentimentos os mais variados podem
afetar o nosso coração. De repente a gente olha para o lado e começa a ver coisas que a gente fica indignado muitas vezes. Mas por quê? Mas como? Mas os nossos olhos não devem estar naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, e sim naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Quem contempla ao Senhor, quem lê a Bíblia, conhece a Bíblia, enxerga e conhece a Deus, o Deus da palavra, e vive na presença de Deus, e desfruta destas coisas tremendas, maravilhosas, gloriosas, é capaz, meus irmãos, de contemplar o que é eterno. O nosso coração aqui nessa terra vai muitas vezes desejar a prosperidade dos ímpios. Isso revela o nosso coração. Muitas vezes podemos ser pegos exatamente aí. Mas sabemos que pela palavra tudo isso é passageiro. E Asaf entende isso. O ímpio perece. O ímpio perece. E tudo isso passa. Somente Deus é eterno. E a sua palavra. E aquilo que Deus tem para nós não é apenas temporal, mas é eterno. É para além dessa vida. O que Deus tem prometido para mim e para você, meus irmãos, não se resume a essa terra. Nós não estamos apegados às coisas desta vida, porque a nossa pátria, ela é celestial. Ela transcende estas coisas. Tudo aqui é temporário, beleza, temporário. O ser humano tenta mudar isso, mas não tem jeito. Os cabelos vão embranquecer. Tem muitos que enganam, né? Pinta lá o cabelo, mas não tem jeito, vai embranquecer de novo. Alguns vão cair. A idade vai chegar. Eclesiastes diz que haverá o dia em que o copo já é pesado na sua mão. E glória a Deus se você chegar nesse dia. Se você chegar na velhice. Se você chegar ao tempo em que você vai se encurvar e andar bem devagarzinho, é porque você foi longe. Viveu muitos anos aqui, mas a vida é assim. Tudo é temporal. Nós temos que estar com os nossos olhos naquilo que é eterno. Contemplar aquilo que é eterno. Meu querido, para viver uma teologia que seja espiritual e uma espiritualidade que seja teológica, eu preciso compreender isto. Eu preciso compreender que eu devo viver, primeiro, sinceramente diante de Deus. Chega de mentira, chega de máscaras. Nós não precisamos disso. A igreja não é a comunidade dos mascarados, é a comunidade dos pecadores. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Talvez o meu pecado não seja o teu pecado, mas todos estamos na mesma condição, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E nós podemos desfrutar desta graça. Ela está hoje aqui, disponível para você. Basta você reconhecer, ficar assim diante do Senhor. Asaf invejou a prosperidade dos ímpios. E você, qual o seu pecado? Qual o seu calcanhar de Aquiles? A graça para você. A graça todos os dias. A graça abundante. Porque ali no Calvário, o sangue de Jesus foi derramado. Em meu lugar, em teu lugar. E nós podemos então, compreendendo isso, contemplar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. O que é passageiro, como o nome diz, ele vai passar. E Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Pastor, mas não está fácil. E quem disse que seria fácil? Só que Paulo chama isso de leve e momentânea
tribulação. Porque isso vai passar. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A sua redenção se aproxima. Em breve o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Em breve a dor não mais existirá. Há um descanso para o povo de Deus. Há um bálsamo em Gileade. Em breve a cruz será trocada pela coroa, e você, meu irmão, e eu nos assentaremos com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra ao teu coração, para que você viva uma teologia que seja espiritual e uma espiritualidade que seja teológica. Que você possa pensar, refletir na palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém.